de hoje eu vou comentar com vocês sobre 5 livros que eu gosto muito, mas falo pouco aqui no canal. Pois é, às vezes vocês nem sabem que eu já li esse livro, porque eles ficam meio que esquecidos, mas que são todos livros 5 estrelas e alguns, inclusive, favoritados. Antes de eu falar pra vocês, afinal de contas, quais são esses livros, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, pois para que a gente dá muita dica boa literária e compartilhe esse vídeo com aqueles seus amigos para conhecer o canal. Bora ajudar a Bruna a bater 3.000 inscritos, falta pouco agora, gente, bora me ajudar. E agora chega lenga-lenga e bora conferir esses vídeos queridinhos por mim. E começando com essa lista, é uma leitura recente que eu li lá no mês de fevereiro, que foi Primeiro Eu Tive Que Morrer. Vou deixar a capa aqui. Não foi uma leitura que eu peguei e li com os meus olhos. Na verdade, eu ouvi o audiolivro disponível na assinatura da Audible. Então, caso você tenha assinatura, vai ouvir esse audiolivro. Aqui a gente vai acompanhar uma mulher, lá nos seus áudios dos 30 e poucos anos, que trabalha em uma agência de marketing e que ela tá passando por um momento muito difícil, onde ela se vê na necessidade em questão de saúde, de dar uma pausa de tudo. Porque ela entrou, praticamente, ela teve aquilo que se chama de burnout, onde a pessoa se esgota plenamente de tanto esforço no trabalho e cansa o corpo, a alma e a mente. E antes dela ter essa pausa sabática de 2 meses, onde ela vai aí aproveitar, ir pra praia, curtir as amigas, a gente vê ela na rotina de trabalho e de como é doloroso ser mulher ainda no século de hoje e trabalhando em empresas grandes ou pequenas. Nós mulheres às vezes temos que dobrar o esforço para sermos reconhecidas no mercado de trabalho, bem como todas as questões que é abordado no livro, que traz essa reflexão sobre assédio no trabalho. Quantas vezes a nossa personagem desde nova já não foi assediada, seja por uma piadinha, seja por um toque aqui e ali dos seus colegas de trabalho. E é muito doloroso fazer essa leitura para você que se identifica com uma pessoa que realmente se esforça e se dedica bastante no trabalho e muitas vezes deixa a vida passar, não tem tempo nem para se cuidar. Então é um livro assim que eu acho que todas nós mulheres, principalmente, mas homens também, mas principalmente nós mulheres deveríamos ler pra gente ter mais carinho conosco. Isso eu digo pra mim mesma, tá? Foi numa época que eu tava trabalhando bastante, inclusive em algumas vezes quando eu estava meio doentinha, e eu realmente comecei a parar pra refletir, sabe? Porque, querendo ou não, eu me identifico bastante porque eu tenho 30 anos e muitas vezes eu acabo abdicando muito da minha vida, da minha família em prol do trabalho. E a gente precisa trabalhar, essa é a verdade, né? Só que esse livro vai trazer essa questão de uma forma, assim, diferente. Eu acho que me tocou muito. Eu não sei se teria funcionado essa leitura tanto comigo se fosse, tipo, eu lendo. Mas a narradora era tão boa, a entonação, o cuidado, as cenas tão bem narradas que eu fiquei muito envolvida. Depois de todo esse período que a gente vê, que fala um pouco do passado, que antecede essas férias, a gente vai acompanhar então essa nossa personagem principal nesses 2 meses sabáticos, onde ela vai curtir muita praia, onde ela vai reencontrar uma amiga aí de anos passados, vai ter um romance, ela vai se descobrindo como uma mulher bi e tem várias outras camadas presentes neste livro. Eu acho que quando a gente termina essa leitura, é quase que meio que quebra as nossas correntes em certas áreas da nossa própria vida. Pelo menos pra mim, me abriu muitos olhos para o que eu estava fazendo da minha vida. Então, assim, é um livro difícil, doloroso, que às vezes pode despertar um gatilho ou outro em você que está lendo, mas é uma leitura necessária. Dei 5 estrelas, favoritei e eu super recomendo. Bora pro segundo. Um outro queridinho que eu li lá em 2021, que eu tenho até resenha no canal, comentei algumas vezes, mas são poucas as vezes que eu coloco ele em alguma lista, é o livro A Passarinha. Gente, eu li pelo Kindle Limited na época, não sei se ainda está no catálogo, mas se tiver, não perca tempo, meu senhor, minha senhora, já adicione na sua biblioteca. A gente vai acompanhar uma garotinha. Ela tem lá entre os seus 7 e 9 anos de idade. Ela tem um certo nível de autismo,
né? E a gente vai ver como ela lida com seus sentimentos e um processo de luto, porque teve uma tragédia no colégio do irmão mais velho dela e ele foi uma das vítimas. Tirando essa família que vai estar enfrentando o luto, bem como essa criança que tem autismo e a forma como ela vai lidar com isso e os seus sentimentos, a gente tem toda uma comunidade que passou por esse atentado, que sofreu a escola que o irmão dela estudava. Então é toda uma comunidade que está enfrentando esse luto. Então a gente vai entrar dentro dessa família que já não tinha a mãe, era só os dois filhos e o pai. Querendo ou não, tem toda essa questão onde a gente vê o pai lidando com o seu luto por ter perdido um filho, mas ao mesmo tempo tendo que lidar e ajudar a sua filha, e querendo ou não, tem mais questões relacionadas devido aí ao autismo. E é um livro doloroso, principalmente porque muitas crianças podem ser más. Então, se você é pai e você é mãe, crie seu filho para ele ter o quê? Para ele ter amor ao coleguinha, para ele ser uma pessoa mais, como se dizer, com mais empatia. Porque o que mais me doeu nessa leitura foi ver a minha personagem principal, que era uma criança de coração puro, ingênuo, sofrendo tanto bullying em um momento tão doloroso. Então, assim, foi um livro que foi difícil de fazer a leitura, mas que me levou muito a refletir sobre o assunto. E eu acho que todas as pessoas deveriam ler, principalmente para ter mais essa empatia, mais esse senso, assim, de estar disposto a ajudar o próximo, a se colocar no lugar do próximo, e que também às vezes a gente tá muito acostumado com a nossa rotina, com a nossa vida, com os nossos filhos, que graças a Deus não tem nenhuma síndrome, não tem nenhuma doença, não tem nada. Então, assim, por que a gente não se coloca num lugar do outro? Quantos vídeos eu vejo na internet de mães autistas que sofrem vários preconceitos devido aos seus filhos, que são maltratados nos estabelecimentos, no mercado. Então, assim, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler pra gente abrir a mente e olhar com mais carinho, com mais zelo pro próximo. Fora que vai trazer toda essa questão do luto na fase das crianças, essa questão da comunidade enfrentando esse atentado que teve. Então, esse é um livro de muita camada, muita reflexão e que é, sei lá, é lindo, necessário, 5 estrelas e favoritado. Bora pro próximo. Gente, não é querer nada não, hein? Mas parece até que eu fiz só uma lista de sofrência. Livros dolorosos. Mas, gente, são livros que foram muito impactantes, mas que às vezes eu não falei muito aqui no canal porque não combinam muito com os livros que eu leio, assim. Geralmente eu leio muito mais suspense ou romance fofinho. Mas o próximo também é um livro que pega, e é nacional, e é A Filha Primitiva. Vou deixar a capa aqui. Ele também eu ouvi no Audible, inclusive teve um ano aí que ele ganhou prêmio do Kindle, né, da Amazon, algo assim. Tem algumas pessoas que não gostam da Filha Primitiva, que eu já vi algumas críticas, mas a leitura funcionou pra mim. Eu li no dia 31 de dezembro de 2023, foi a minha última leitura do ano. Enquanto eu fazia aquele faxinão de final de ano, eu fui ouvir esse livro. Primeiro que a narração foi esplêndida, estava disponível na assinatura da Audible na época, e a narradora, ela era nordestina, ela tinha sotaque, e me fez ficar muito mais imersiva na história, porque a gente tinha uma história que se passava no Nordeste, com personagens nordestinos, e o sotaque, as gírias, esse jeitinho de falar me fez ficar muito mais imersivo na história. E aqui a gente vai ter uma história de 3 gerações de mulheres, onde a gente tem a mãe da nossa personagem principal, a nossa personagem principal que tá aí nos seus 20 e poucos anos, que recentemente virou mãe. Então, e a bebezinha, né? Então são essas 3 gerações de mulheres, onde a nossa personagem principal, ela tem um grande dilema na sua vida que sempre parece que falta uma peça no seu quebra-cabeça que é referente a quem é o seu pai. E é algo que ela sempre discute com a mãe desde a sua infância, porque afinal de contas ela sabe que precisa ter um homem e uma mulher para ter um bebê. E quem é o pai dessa criança? E é algo que ela questiona, e é algo que vem muito à tona depois dela parir a sua filha,
porque parece que ela tá tendo um quadro de depressão pós-parto, onde tudo parece muito mais difícil e que tem relação ao passado. Ela acredita que muita coisa que ela tá sofrendo hoje com a maternidade é decorrente ao passado, que lhe falta saber quem é o seu verdadeiro pai, quem é aquela pessoa que a gerou. Fora todo esse enredo, a gente vai ter muitos gatilhos contra abuso, violência contra a mulher, então assim, abuso infantil. Então assim, prepare-se porque é uma leitura pesada. Não recomendo para todos, mas vá ciente desses gatilhos, e se para você não for gatilhos que despertam sentimentos muito ruins e que vai te deixar muito mal, faça a leitura porque eu acho que vale a pena. Mas como eu falei, não é para todos os leitores. Eu fiz essa leitura sem saber do que se tratava e foi uma grande surpresa. Foi uma surpresa que doeu na minha alma, mas que acima de tudo me fez valorizar a minha vida. E aqui também a gente vai ver toda essa relação da mulher trabalhadora, da mulher que é mãe solo e que faz de tudo pro teu filho, pra filha conquistar a vida, o quanto é difícil também para essa mãe analfabeta ver a filha que ela trabalhou, se matou a vida toda, meio que jogando, vamos dizer assim, o futuro, insistindo para a filha continuar na graduação, mesmo tendo a bebezinha. Quando a bebê nasce, que aí vira toda essa coisa maravilhosa para a avó, e a nossa personagem passando por um quadro de depressão. Então, assim, são várias camadas. O enredo principal é a convivência, a história dessas três mulheres, como essas histórias se entrelaçam, como o presente e o passado acaba se conectando e que no final muitas coisas que aconteceram voltam a acontecer. A nossa personagem principal também é mãe solo, como foi a mãe dela anterior. A angústia na mãe de ver a filha passar por algo que ela passou no passado, não desejava isso à sua filha. Todos os traumas da infância dessa criança que por muitas vezes sofreu calada, diversos abusos, inclusive de pessoas do convívio da mãe dela, que a mãe não havia noção. Então assim, é um livro difícil, tá? Já digo isso. Não é uma leitura fácil, mas é uma leitura que valeu a pena e é um livro assim, bem curtinho. Eu acho que o audiolivro não tinha 2 horas, tá? Então uma leitura rápida, mas que vai doer no teu íntimo. Bora pra próxima. E a próxima é mais uma leitura pra sofrer. Gente, acho que eu deveria ter trocado o título dessa lista, né? Livros pra acabar contigo. Que é um lugar bem longe daqui. Vou deixar a capa. Eu li na edição do Intrínsecos. Não sei se vai aparecer aqui pra vocês, mas tá bem aqui o meu livro laranjinha. Eu li num projeto do Clube de Leitura da Ju, com as meninas da Grande Florianópolis, onde a gente leu aquele livro durante um mês e assistiu no cinema a adaptação. E pra mim foi uma das adaptações super fiéis ao livro. Ele realmente retrata muito bem o que a autora quis trazer na obra. Aqui a gente vai acompanhar uma personagem que ela ficou esquecida no pântano, vamos dizer assim. Ela teve o abandono parental quando ela era criança, a mãe dela partiu, deixou os filhos com um pai abusivo, tóxico, que espancava a esposa, deixou as crianças naquela situação e os filhos mais velhos, aos poucos, foi abandonando essa situação, foi indo embora, tentando conquistar a vida. E a mais nova, com 6 aninhos de idade, se viu sozinha com o pai dela e ela teve que se virar, porque o pai, ele enchia a cara, por causa que a mãe tinha abandonado, ele não trabalhava, ele não fazia nada e tinha aquela criança que às vezes não tinha o que comer. Ela se viu na necessidade de ter um sustento para ela mesma, ela viu que ela poderia vender mexilhões, ela fazia essas pescas, trocava aí em um mercadinho local. Esse mercadinho local, os proprietários, eles percebiam que era uma criança assim, bem desfavorecida, bem desnutrida. A comunidade tinha muito preconceito com ela e nojo, discriminação por ela ser moradora do pântano, falavam que ela era uma Zé Ninguém. Tem muitas questões retratadas também sobre o racismo, porque foi numa época que era muito essa diferenciação, né, do racismo no quesito assim,
que diferenciava para o que era para os brancos e o que era para os negros, então tem essa retratação na história. Mas a gente vai ter essa personagem, depois o pai some e aí ela fica sozinha num pântano. Ela usa então do pântano a fim de ser a família dela, a sobrevivência dela, então ela vai ter que se virar nos 30 para sobreviver ali e vai passar-se uns anos. Nesse mesmo pântano vai ter um assassinato e ela vai ser uma das principais suspeitas, pois ela que morava naquela região. E a gente vai vendo toda essa investigação e, em paralelo, um pouco do passado, até a gente conhecer quem era aquela personagem e o que aconteceu até esse dia desse tal assassinato. É um livro incrível, com um plot de explodir cabeça, sério, gente. Tanto o filme quanto o livro, quando chegou o plot, a revelação de quem realmente foi o assassino, eu fiquei chocada, porque eu fui feita de trouxa, entendeu? Eu fui feita de trouxa, 5 estrelas, favoritado. E se você não quer ler o livro, veja a adaptação, que vale super a pena. As imagens lindas retratando o pântano, a personagem, a atriz pegou todas as características. É incrível, gente, incrível. Uma das adaptações mais fiéis que eu vi no ano passado do livro. Bora pro próximo. Acho que foi 2022 que eu fiz essa leitura. E a última recomendação para vocês é O Alto da Compadecida, a peça. Mais especificamente o audiolivro que eu ouvi pelo Esquilo. Para quem tem Esquilo, né? Eu li esse livro lá no final do... acho que no final de junho para julho, na MLI, que o GF forneceu esse livro com parceria com o Esquilo. Eu ouvi, eu amei, 5 estrelas. É um dos filmes meus favoritos de infância, da vida, que é O Alto da Compadecida. Chicó, maravilhoso. João Grilo, perfeito. Eu amo essa história, eu via muito isso, eu vivia muito, né? Pra quem não sabe, eu sou nordestina, então pra mim era uma história que acalentava o meu coração desde quando eu era criança e eu rio até hoje. Eu adoro. E assim, gente, eu gostei tanto que vira e mexe, às vezes eu volto nesse audiolivro e fico escutando alguns capítulos, porque é muito bom, é muito gostosinho. É exatamente o que tem na adaptação, sabe? Como é uma peça, é um roteiro um pouco diferente. A gente vê a narração anterior ao que está acontecendo, de como teria que estar o cenário, de como é que estariam as pessoas, como é que teria que estar as expressões. Como eu não li o livro e sim ouvi, eu não senti muita dificuldade, isso até me facilitou para imaginar, mas eu também acabava imaginando muito da minha memória que eu tinha do filme, né? Mas para mim foi incrível, uma leitura maravilhosa, super divertida, bem brasileira, e eu acho que se você tem um Esquilo, vá atrás para ver se você consegue trocar por pontos no Esquilo esse audiolivro ou comprar, porque é incrível. A narração maravilhosa, tem até efeitos especiais, quando ele fala do cavalinho tem um pocotó, ó, é incrível, é perfeito mesmo, sem tirar nem pôr, e eu super recomendo para vocês. Esses foram então os 5 livros que eu gosto muito, mas falo pouco. Já comenta aí se você tem um livro que é seu favorito, mas que você não panfleta tanto assim, porque é um livro meio esquecidinho entre as pessoas, não tem aquele hype. Se vocês quiserem comprar qualquer um desses livros da lista de hoje, todos os links estarão na descrição desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!